Bom, meus queridos, vamos entrar agora então na nossa quinta aula online dentro da bioética. Queria muito já estar com vocês, queria muito, por isso que estou até abrindo essa aula com a foto da nossa universidade. Realmente saudade, saudade da universidade, saudade dos meus alunos, saudade do convívio com os seres humanos, né? Tá muito difícil a gente fazer só convívio via telinha, via online, e vocês sabem que eu tive que tomar também essas atitudes, claro, a universidade está seguindo a legislação, ela está seguindo as ordens, né, do nosso governo, tanto estadual quanto federal, mas eu, além de tudo, tenho que também me preocupar muito, não só em não ser uma transmissora, mas também em não pegar. Eu sou uma idosa e asmática, como vocês sabem, que já me viram usando a bombinha. Então, eu estou aqui me cuidando para que a gente possa voltar logo, para que tudo volte ao normal e a gente volte melhor, sabia? Porque é muito difícil, a gente começa a dar um valor tão grande, né? Nesse contato humano, quando a gente fica sem. Então, voltando para a nossa aula de bioética, a nossa quinta aula de bioética, eu disse para vocês que o começo da nossa disciplina nós daríamos a base para que vocês entendam realmente o que é agir com bioética, o que é agir com ética, o que é ser um profissional que segue todas as obrigações legais da sua profissão, mas com humanidade, porque vocês sabem que estão tratando de seres humanos. E eu falei isso muito importante para vocês logo nos primeiros dias de aula, quando a gente conversou que a base, os fundamentos e os princípios da bioética, por quê? Porque nós lidamos com seres humanos, e para lidar com o ser humano temos que ser humanos. Por isso que a gente falou tanto de humanização. A aula passada foi sobre humanização, o filme foi sobre humanização, mas eu disse para vocês que a nossa segunda parte da disciplina seria desenvolver com vocês toda a legislação que veio desde o início da bioética. A bioética veio a partir da Segunda Guerra Mundial por conta dos abusos que eram praticados nos campos de concentração com os presos políticos e eram coisas absurdas. Por exemplo, eu contei para vocês que nos campos de concentração na Alemanha, contra os judeus, e não era só contra os judeus e todas as pessoas que eles julgavam serem menores ou diferentes, eles, por exemplo, injetavam a tinta no olho das gestantes nos campos de concentração para ver se os bebês nasciam com olho verde ou com olho azul, etc. Então, eram coisas, tudo em nome de uma pesquisa. Vamos pesquisar, e os seres humanos eram cobaias. Então, por conta desses abusos que existiram lá, e por conta de outros abusos que já existiam, não no período guerra, mas com seres humanos, é que grandes reuniões foram surgindo, foram feitas mundialmente e deram origem a alguns documentos internacionais. Esses documentos internacionais deram origem, deram base para que os documentos nacionais de cada país fossem escritos, e deram origem esses documentos para que os códigos de ética de cada profissão também fossem desenvolvidos. Mas tudo começou após a Segunda Guerra Mundial, por conta de abuso. Mas, mesmo assim, a gente sabe que muitos outros abusos foram cometidos na nossa história da humanidade contra seres humanos, e recentes até, como a gente vai ver agora, mesmo depois de já existir a bioética como uma disciplina, como uma área dentro da área da saúde obrigatória, uma disciplina obrigatória nos cursos da área da saúde. Então, a gente vai contar para vocês, tiveram inúmeros, ficaríamos aqui o dia inteiro falando dos absurdos que já fizeram contra seres humanos. Mas, por exemplo, teve um estudo sobre sífilis nesse lugar aí, no Alabama, nos Estados Unidos, mas nessa região, com negros e pobres norte-americanos, tá? Com negros e pobres norte-americanos, que eram 408 indivíduos
foi realizado essa pesquisa, entre aspas, né, que isso não é pesquisa, isso é abuso contra a vida humana, contra o valor da vida humana, de 1932 até 1973, onde estudavam sifilíticos que eram mantidos sem tratamento. Então, pacientes com sífilis mantidos sem tratamento. E o tratamento da sífilis é antibiótico, e o antibiótico foi descoberto em 1928, gente. Eles mantinham sem tratamento, dizendo ser um tratamento especial gratuito. Essa pesquisa, eles ofereciam para o indivíduo participante da pesquisa, no caso de sua morte, claro, se eles mantiveram doente, porque eles queriam ver a evolução da doença. Eles queriam estudar a evolução da sífilis no corpo humano, no ser humano. O que acontece amanhã se ele não tomar remédio? E depois de amanhã, se ele não... E daqui a um ano, quanto tempo ele vai viver? Qual a resistência que ele vai ter? Então, vejam o tipo de maldade, a crueldade, sabe? O absurdo, sendo que tinha antibiótico já nessa época, desde 1928. E eles fizeram isso durante muito tempo para acompanhar a doença. Claro que acompanhar a doença, em termos de ciência, poxa, é até muito importante, porque é através desse acompanhamento que você descobre medicamentos, que você descobre aparelhos para medir exames, para detectar. Então, ajuda muito em diagnóstico, né? Você conhecer a doença. Mas nem tudo que cientificamente é possível é eticamente aceitável. Lembram dessa frase? Pois bem, sabe o que eles prometiam para essas pessoas? Que no caso deles morrerem, porque um dia iam morrer, não tratavam a doença, eles pagavam o velório e o caixão e o enterro, tá? Tudo custeado pela pesquisa. E muitas pessoas aceitavam, porque eles eram pobres, eram pessoas totalmente marginalizadas, e o que acontecia? Eles seriam um peso para a família quando morressem, isso se tivessem família. Então muitos aceitavam. Aí, dentro da odontologia, vejam, desde 1946 a 1951, uma pesquisa de 5 anos, numa instituição para deficientes mentais, eles observavam o quê? Era um estudo sobre cárie. E esse estudo, como era feito dentro de uma instituição de deficientes mentais, então eles pensavam, já que são deficientes mentais, sabe, não é tão importante, é tão importante estudar a evolução da cárie, como fazer depois um tratamento frente à evolução da cárie, frente, por exemplo, a uma dieta cariogênica. Davam chocolate, bom, a gente vai ver na próxima apresentação, mas era uma dieta cariogênica para ver a evolução da cárie frente àquela alimentação, tá? Então, observavam, podiam saber exatamente qual era a dieta que ia ser seguido, eles podiam verificar exatamente porque essas pessoas eram internos dessa instituição para deficientes mentais. Esse estudo que aconteceu em 436 pacientes que tivessem, no mínimo, para escolher para pesquisa, eles tinham que ter, esses pacientes deficientes mentais, no mínimo 10 dentes. E eles eram divididos em 2 grupos. Um grupo experimental foi composto de 376 pacientes e um grupo controle com 60 pacientes. No grupo experimental, claro, no grande, né, que é onde eles poderiam ver a evolução da cárie, porque eram mais pessoas, cada uma com 10 dentes, imagina o que eles poderiam observar, eles fizeram uma dieta extremamente cariogênica, com base de chocolate, caramelos e balas. E iam observando. Durante 5 anos, eles viram que em 1951, né, esses exames clínicos, então, eram feitos periodicamente, para ver se a cárie tinha aumentado, aqueles que já tinham cárie, se a cárie tinha aumentado, imagine a dor de dente que esses indivíduos deficientes mentais passavam, porque eles não eram tratados, a parte de tratamento para essa lesão, não, eles queriam ver a evolução e queriam ver quantas iriam surgir com aquela dieta. E aí,
Eventualmente, eles faziam faziam exames clínicos periódicos e, eventualmente, exodontias. O que são exodontias? Extrações. Eles extraíam aqueles dentes onde a pessoa com certeza estava sofrendo muito de dor e eles já tinham visto que a cárie tinha evoluído tanto ao ponto dele ter perdido o elemento dentário. Provavelmente já tinha dado problema endodôntico, periodontal, tudo por conta dessa evolução dessa cárie frente a uma dieta hipercariogênica. A partir de 1950, quer dizer, 4 anos, eles acompanharam a evolução dessas cáries já existentes, porque muitos ali tinham 10 dentes, mas muitos já cariados, eles acompanharam a evolução e viram também a evolução dos dentes que não tinham cárie, se surgiram novas cáries. Então, a partir de 1950, eles começaram a receber sistematicamente tratamento dental para ver essa evolução. Ah, vou tratar aí, que bom, vai acontecer isso. Basicamente, eram restaurações, mas 4 anos foi só a dieta cariogênica para aumentar o número de cáries e aumentar as cáries, a lesão nos que já existiam cáries. E eles começaram, então, a fazer a restauração nas cáries que tinham no início da pesquisa, porque as outras que surgiram frente a uma dieta cariogênica, eles precisavam acompanhar mais, certo? Olha o nível de maldade que as pesquisas se baseavam e diziam em nome da pesquisa, em nome da ciência. Em 1950, em 46, quando eles escolheram esses 400 e tantos indivíduos, eles apresentavam 11.363 cavidades. Em 1951, tinha aumentado 2.000 cáries. Cada indivíduo com 10 elementos de dente, no mínimo, 10 elementos dentários. Imagine que tortura essa pesquisa para descobrirem o quê? Material para trabalhar para aquela restauração, evolução frente à dieta cariogênica, para poderem dizer, vejam, a dieta cariogênica, chocolate, bala, caramelo, não faz bem para os dentes. Eles precisaram fazer esse absurdo dessa pesquisa. E aí, 1940, e já tinha Código de Nuremberg, porque esses documentos internacionais, a partir da hora pós-guerra, que foi dito, temos que fazer algo por conta desses abusos que fizeram no período da guerra, né, no período dos campos de concentração. Temos que controlar. Só que muitas maldades estavam sendo feitas no mundo inteiro com pessoas humanas em nome de pesquisa. Então, em 1947, o Código de Nuremberg foi escrito, foi o primeiro documento internacional que trabalhava esse controle de tudo que era feito no atendimento, lembra que eu falei que primeiro a bioética surgiu como para controlar pesquisas, abusos de pesquisas com seres humanos, controlar pesquisas com seres humanos. Depois é que ela se estendeu para o tratamento com o ser humano, para qualquer relação dentro da área da saúde com o ser humano, fosse ele pesquisa ou tratamento, ou de pessoas, ou seja, de profissionais da área da saúde, de centros da área da saúde, hospitais, clínicas, centros, postos de saúde, de órgãos governamentais que surgiram para fiscalizar tudo isso, né? Então, vou falar agora algumas afirmações do Código de Nuremberg, que foi escrito em 1947. Ele é muito grande, eu tenho o código, vou passar para vocês como não atividade complementar, imagina ler o Código de Nuremberg, porque é realmente muito, muito, muito grande. Mas vocês têm que saber que esses documentos, vocês têm que ter esses documentos com vocês. E quando tiverem qualquer dúvida, tudo lerem, porque eles foram a grande base para depois os documentos nacionais, tá? Então, eu vou passar para vocês, mas vamos falar agora de algumas afirmações que ali fazem e que foi feita e que deram base ao desenvolvimento dos nossos documentos nacionais, dos códigos de ética de cada profissão, etc. Então, por exemplo, o consentimento, isso numa pesquisa, voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Mas se a gente for lembrar também que dentro dos princípios da bioética nós temos a autonomia. Não é só, como hoje a bioética, não é só para pesquisa, e sim para
tudo que diz respeito ao tratamento do ser humano, seja na pesquisa, seja na medicação, seja na terapêutica, seja nos centros fechados, nos institutos, nos hospitais, seja no seu consultório. É o tratamento do ser humano. Então, o ser humano tem que ter um consentimento voluntário, tá? Isso é essencial, tanto para fazer um tratamento, quanto para participar de uma pesquisa. No caso de uma pesquisa, o experimento proposto deve produzir resultados vantajosos. É que nessa época de Nuremberg, eles estavam realmente preocupados só com pesquisa. Depois é que evoluiu para a relação do profissional da saúde com o paciente em todos os seus sentidos. O experimento deveria produzir resultados vantajosos, devendo ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. Então, tinham que ser pessoas muito bem estudadas, treinadas e que seguisse rigorosamente os princípios e os fundamentos da bioética, a base da bioética. Não podia ferir as bases, os princípios e os fundamentos da bioética, que é preservar vida humana, é fazer o bem e evitar o mal, sempre pensando nisso, sempre fazendo com que o paciente desse a sua autorização, desde que não tivesse o quê? Aquela a autonomia comprometida, né? Limitada. Aí, continuando em Código de Nuremberg, deve ser baseados em resultados primeiros com experimentação com animais. Tudo que é hoje testado como medicamento, como tratamento, como exames, como radiologia, tudo primeiro é feito em animais, para depois eles terem certeza que em animais, às vezes, com metabolismo, com fisiologia muito parecido com a humana, tudo para depois ser feito também com seres humanos. Deve-se evitar todo o sofrimento e dano desnecessário, quer seja ele físico, quer seja ele mental, e proteger o participante de qualquer dano possível. Isso é super importante. Ainda dentro do Código de Nuremberg, o paciente deve ter liberdade de se retirar no decorrer do experimento a hora que ele quiser. A partir da hora ele entra, ele vai assinar um termo de consentimento livre esclarecido, dizendo, quero participar da pesquisa. Mesmo com esse consentimento, no dia que, pelo motivo dele, pessoal, do tipo, ou efeito colateral, ou dificuldade de participar da pesquisa, às vezes por distância, de ir tomar o medicamento ou de ir, ele tem o direito, ele tem total de direito de dizer não e você não pode obrigar. O profissional da área da saúde, o laboratório pesquisador, não pode proibir. Aí vieram outros documentos internacionais, desde 1964, a primeira foi chamada de Declarações de Helsinki. Eram reuniões como existem hoje reuniões da ONU, como existem hoje reuniões dos 10 países mais não sei o quê, como existem reuniões em prol do quê? Essas reuniões eram em prol da ciência, em prol da atuação da área da saúde junto do profissional da área da saúde, dos centros de saúde, dos laboratórios, que lidassem com seres humanos no tratamento dos seres humanos, sempre ligado às ciências, essas reuniões. Teve em Tóquio, em 1975, em Veneza, em 1983, Hong Kong, África do Sul, Escócia, nessas datas aí. E elas deram a base muito grande para que depois cada país fizesse os seus documentos, claro, adaptados às suas realidades, à sua legislação, a legislação de cada país, deram base. Mas foi, então, os documentos internacionais, se um dia você cair numa prova, se cair num concurso, os documentos mais importantes foi Helsinki e Nuremberg. Aí, afirmações agora, do mesmo jeito que a gente fez afirmações de Nuremberg, falamos algumas delas, também é outro documento de páginas e páginas e páginas, que eu passo para vocês o arquivo, tá? Claro, quando a gente estiver próximo, melhor, mas se isso demorar mais ainda, a gente passa quando eu estiver sabendo lidar um pouquinho melhor lá no AVA, mas estou aprendendo. Podem ter certeza que eu vou sair muito melhor nessa, porque eu estou aprendendo bastante, as minhas limitações
Então, ainda muitas vezes gravo a aula, quando vejo não tinha clicado o OK, ou tinha batido numa tecla de pause, e assim vai. Então, eu estou tendo um trabalho, às vezes, 4, 5 vezes maior do que chegar para vocês e dar a nossa aula gostosa, onde vocês participavam, onde vocês podiam... Mas podem ter certeza que o conteúdo está indo integralmente o que eu falaria se estivesse na presença de vocês. E o que a gente vai discutir, claro, tem aquele fórum de debates, que vi que ninguém se posicionou e nem precisa, porque eu acho que vocês todos têm meu e-mail também. Então, a gente aos poucos vai tirando qualquer tipo de dúvida, mas eu tenho certeza que vocês... Não é a mesma forma, é muito gostoso estar junto, mas podem ter certeza que é um momento tão diferente, tão difícil, vocês mais jovens, então, eu sou idosa e nunca tinha passado por isso. Então, tudo na vida tem uma primeira vez e eu espero que a minha seja a primeira e a última, com certeza. Mas, infelizmente, é realmente uma coisa mundial que a gente está vivendo, tá? Então, Helsing também afirmava que os interesses do indivíduo devem sempre prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade. Por isso que, antes de passar para vocês esses documentos, a gente estudou também a relação, como surgiu a relação profissional da área da saúde e o paciente, quais eram as bases que nós temos que ter para poder lidar com seres humanos, que seriam os fundamentos e os princípios, e demos também hedonismo, utilitarismo, que foi uma matéria um pouquinho assim interessante, né? Eu não vou nem chamar de chata ou gostosa, mas é interessante. Mas para quê? Para dar base de vocês entenderem por que nós tínhamos que estudar aquilo que estudamos na aula passada, porque na aula retrasada, na terceira aula. Por quê? Para vocês saberem o que é interesse, tá? Então, sempre tem que prevalecer o interesse do indivíduo, não da ciência e da sociedade. E sempre os interesses do indivíduo devem prevalecer. Então, a gente tem que saber que tipo de relações são essas numa pesquisa. Ainda dentro das declarações de Helsing, outra grande afirmação e importante, ela deve estar baseada em experimentos laboratoriais em animais, tá? Que eu já tinha falado para vocês. Mas tem que estar divulgado na literatura científica. E vocês vejam agora que a gente está vivendo isso. A tal da cloroquina, né, hidroxicloroquina, por que demoraram tanto para dizer usa? Porque ainda as pesquisas estavam em evolução e em andamento, tá? Ela foi descoberta para o tratamento da malária e de repente viram que se aplicasse é uma coisa experimental. Então, claro que a gente sabe que em momentos como esse, coisas têm que acontecer mais rápido. Por isso que essa loucura dessa evolução que a gente está vendo a cada dia diferente. Agora fala isso, agora usa máscara, agora não usa máscara. Não, a máscara é a única coisa que vai proteger. Porque eles estão conhecendo o vírus. Eles estão evoluindo. Isso é a ciência. E a ciência, frente a um drama como a gente está vivendo, ela tem que ser mais dinâmica ainda. Mas nunca, nunca, nunca ferir o quê? Os documentos internacionais e nacionais que deram origem à possibilidade de algum tipo de pesquisa. Todos esses que tomaram a cloroquina ou que com certeza assinaram um termo de consentimento, que estavam tomando um remédio que ainda estava em fase experimental, tá? Com certeza, porque é uma obrigação legal. Então, e tem que estar divulgado na literatura os resultados daquela pesquisa, pequena que seja, quanto maior a confirmação científica, melhor, mas às vezes pesquisas pequenas já dão margem a você poder hoje lançar mão de alguma coisa, como, por exemplo, a gente está vivendo isso, está sendo lançado. Então, tem que ser divulgado na literatura científica para que exista o quê? Uma cuidadosa comparação dos riscos previsíveis com os benefícios esperados para os participantes e para a sociedade. Ainda afirmações dentro de Helsing. Todo cuidado deve ser tomado para respeitar a privacidade e a integridade do participante. O participante só comenta se ele participa de uma pesquisa ou não, se ele quiser, porque ele tem a sua identidade e a
ele tem privacidade da sua identidade, tá? Cada participante potencial, ele deve ser informado, adequadamente informado, dos objetivos da pesquisa, dos métodos que serão utilizados, das coisas boas que aquilo possa surgir daquela pesquisa, os benefícios. Tem que ser avisado dos riscos que você corre se você participar dessa ou daquela pesquisa, e tem que ser também informado de tudo de ruim que você possa sentir, que você possa passar, porque a pessoa pode dizer, sabe, não, eu vou tentar, mas chega no meio e fala, não aguentei, quero sair da pesquisa, e ela tem esse direito, ela pode sair no momento que ela quiser. Deve-se verificar mais afirmações, se não existem relações de dependência, ou se o participante não está consentindo sob pressão. Concordo quando eu mostrei para vocês, logo no primeiro slide, dos negros lá do Alabama, norte-americanos, que em troca de um caixão e de um funeral decente, eles sofriam uma doença que tinha cura, só que eles não tinham dinheiro para tratar, eles sofriam essa doença porque não ter tratamento, por eles não terem acesso ao tratamento, desde que eles tivessem uma morte digna, eles tivessem um velório digno. Ali vocês concordam que cadê declaração de Helsinki não existia, evidente, mas já existia Nuremberg e assim mesmo eles sofreram tudo isso, tá? Não, até já tinha Helsinki também, mas ainda o problema de toda a legislação em muitos países é a fiscalização, não só a fiscalização, mas qual vai ser a punição? Se a punição é pequena, tanta gente faz tanta coisa errada, porque a punição é pequena, eu prefiro ser punido, mas eu faço, porque de repente se der certo, eu ganho muito dinheiro, aí vai lá o utilitarismo, etc., que a gente estudou na terceira aula. Então vejam como é sério tratar de seres humanos. Ser profissional da área da saúde é ter que ter respeito, humanidade, bom senso, conhecimento, mas principalmente ser humano. O protocolo experimental, um ser humano conhecedor daquilo que está fazendo, é evidente. O protocolo experimental deve ser submetido para consideração, comentário e orientação de uma comissão independente. Tá, existem departamentos até assim governamentais, né, que é o Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, que regem órgãos estaduais, municipais, etc., que façam qualquer universidades, né, centros de estudo, centros laboratórios, etc. Então, tem todos eles estão. O consentimento livre esclarecido, você tem que autorizar ser o participante da pesquisa. Toda pesquisa com seres humanos. E essa pesquisa ela tem que ser autorizada, permitida, liberada por centros que são comitês de ética em pesquisa, dentro dos centros de pesquisa. Por exemplo, a Unib é considerada um centro de pesquisa. Nós temos um comitê dentro da nossa universidade. Isso é um grande privilégio, porque eu vou passar depois para vocês, quando a gente for falar não só dos comitês de ética em pesquisa, do Conselho Nacional, Conselho Nacional da Saúde, dos ministérios, das leis governamentais, dos nossos códigos de ética de cada profissão, que a gente vai conversar na próxima aula, que são os nacionais. Vocês vão ver que tem regiões que tem região norte, por exemplo, acho que são 4 ou 5 comitês de ética em pesquisa, a gente tem dentro da Unib, gente. Então, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, os que já fizeram sabem disso, né? Os do 10º e do 8º que estão fazendo, sabem disso? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que pedir autorização. As pesquisas têm que ser nosso protocolo experimental, o protocolo da minha pesquisa, ou seja, o meu planejamento do que eu quero pesquisar, como eu vou pesquisar, eu tenho que colocar para ser avaliado e autorizado. Essa pesquisa é boa, ela vai trazer benefícios, sim, então pode fazer, ela é importante, tá? E os nossos centros de ética em pesquisa, né, os nossos comitês é que autorizam. Mas
Afirmações. Os possíveis benefícios, riscos, custos e eficácia de todo procedimento novo deve ser avaliado por comparação com os melhores métodos preventivos. Nós temos que realmente ver se vale a pena aquela pesquisa, se ela é boa para a ciência, se ela é uma evolução ou não, e nossos comitês é que vão também dizer. Melhores métodos preventivos, diagnósticos e terapêuticos disponíveis. Então, quando se pesquisa equipamentos para exames diagnósticos, quando se pesquisa medicamentos, quando se pesquisa terapêuticas diferentes, nós temos que ter sempre a autorização para fazer essas pesquisas. Ainda dentro dessas afirmações, que tem inúmeras, viu? Eu estou falando algumas das mais importantes, os interesses do indivíduo devem sempre prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade. Toda pesquisa deve submeter seu protocolo de pesquisa a uma avaliação de uma comissão independente, que normalmente nos centros de pesquisa são os comitês de ética em pesquisa. Esses documentos internacionais, esses dois mais importantes, que foi Helsinki e Nuremberg, eles deram margem a que cada país adaptasse essa legislação junto à legislação do seu país. Nós temos legislação própria dentro do Ministério da Saúde, dentro do nosso Conselho Nacional de Saúde, dentro dos nossos órgãos governamentais, estaduais, etc. Nós temos a nossa própria legislação dentro da nossa justiça, dentro da justiça comum, nós temos a nossa própria legislação. E junto, ao mesmo tempo, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, com a Constituição da República Federativa do Brasil, que eu vou passar como um texto não de atividade complementar, porque ele é bem grande, mas que é importante, que eu gostaria que vocês tivessem como arquivo. Eu passo para vocês também um dia, que seria como se desenvolveu a saúde pública no Brasil, que foi muito baseado em tudo isso, dentro dessa evolução, até surgirem todos esses órgãos governamentais, etc. Então surgiu o CNS, que é Conselho Nacional de Saúde, e ele pôde ter, então, um controle social. E a gente estudou em epidemiologia na nossa primeira aula, lembra? Tudo isso é feito através de ciência, é feito através dessa legislação nacional, que vai ser o tema da nossa próxima aula online. Agora estamos terminando a 5ª e vou já começar a elaborar a nossa 6ª aula online, mas eu de verdade, de coração, espero que cada dia esteja mais próximo da gente estar junto e poder conversar com vocês pessoalmente sobre tudo, sobre todas as dúvidas, apesar de que, principalmente para os de primeiro ano, de primeiro semestre, se Deus quiser, vão me encontrar sempre na faculdade, e eu estou super aberta a que vocês me procurem a hora que quiserem vocês me procurem, para que tirarem dúvidas daquilo que porventura vocês acham que precisaria conversar comigo pessoalmente, tá bom?